naturalmente, todo mundo na bolha da direita falando demais sobre o que aconteceu com o Álvaro Borba. E eu acho que vale um grande bate-papo sobre saúde mental, tá? Vai um bate-papo sobre política, sobre o que vale a pena na vida, sobre traições, sobre vitórias e derrotas. Porque, assim, o que ele descreveu no vídeo dele é uma das coisas, assim, mais tristes que eu já pude ver. É uma traição, assim. Aparentemente a esposa dele aprontou com ele ali, o que mostra, assim, uma falta total e completa de caráter. Assim, em tudo eu fiquei bastante chocado, eu preciso dizer. E assim, o Álvaro é um cara que cresceu na internet falando mal do MBL. Não só falando mal do MBL, naturalmente ele cresceu muito falando mal do Bolsonaro, mas assim, a turma do Meteoro tem dezenas de vídeos sobre o MBL, não tô brincando, tá? Assim, vídeos que eles fazem com análises vagabundas, tiradas né, do bumbum deles. Pô, tem... Bumbum pode falar, né, Riso? Pode. Pode, tanto. Esse tipo de análise... Honestamente, são algumas dezenas. E o que aconteceu é que ele falou tanto do MBL, que ele armou lá o debate com o Arthur, e o Arthur acabou com a carreira dele. E aparentemente a carreira dele foi destruída, e ele como ser humano foi destruído. Só que a gente, mesmo tendo sido atacado por ele, a gente se compadeceu. E esse é o ponto, que eu espero que esse vídeo chegue nele. Eu fiquei com vontade de ajudar o cara. E me julguem, falem que eu sou uma poliana. Eu fiquei com vontade de ajudar. Então eu queria começar já reagindo ao vídeo dele. Bora? Primeira coisa, que lugar ele tá, que é muito bonito. Lindo, né? Lindo esse lugar. Assim, parece até uma paisagem meio... Você acha que ele tava em Portugal. Muito bonita essa paisagem. Disseram que eu tava numa pior. E não estavam errados. Não estavam mentindo, não. Esse não tem sido um ano muito benéfico pra mim. Se alguém por aí argumentar que o único culpado sou eu vou me sentir tentado a concordar com toda a humildade. Acontece que alguns erros são mais caros que outros, né? Teve a minha participação no tal debate lá. Se a consequência daquilo é meme, eu tenho que saber lidar, porque eu não cheguei na internet ontem. E se mais do que meme, a consequência é bullying, vale o mesmo, pô. Um homem da minha idade não pode se abalar com esse tipo de coisa. O fato é que agora a minha frase mais famosa é uma que eu nunca disse, mas tudo bem. Então o meu erro mais famoso desse ano não é nem de longe o meu erro mais caro, longe disso. Eu tive outros problemas, né? Eu fiz uma meia dúzia de capas aí usando inteligência artificial e aí os artistas de verdade, os artistas humanos, ficaram chateados, né? Esse foi muito pior, porque eu magoei um monte de gente da qual eu gosto, de verdade. E aí, se não em função... É difícil, realmente assim... É difícil se compadecer com o cara que vive nessa bolha, nesse universo, vamos dizer, de gente chororenta, né? Quer dizer que artistas estão reclamando que ele usou capa com IA? Assim, só por causa disso eu vou obrigar todo mundo nosso a usar capa com IA. Só pra irritar esses caras. Eu quero ver esses caras. Imagina vocês, o canal é meu, não enche o meu... Né? Aí já estão pegando o cara, coitado, que tá doendo da cabeça, tá completamente atrapalhado as ideias, e ficam enchendo o saco dele. Que coisa triste. Mas vamos lá. Eu queria lembrar que 100% das capas que tem uma onça num certo canal são feitas por IA. Que bom. Bom saber. Antes eu nem era a favor, agora eu sou muito a favor. Substituam todos os artistas, por favor. Em função desses acontecimentos, no mínimo na esteira deles, eu perdi. Comunicado. O Meteoro nasceu da união entre Álvaro e Ana e cresceu enquanto construímos nossa relação, desenvolvendo-se em torno da nossa parceria, blá blá blá. Por gratidão e respeito ao público que conquistamos nos últimos 7 anos, informamos que estamos nos separando. O Meteoro e a TV Cringe continuam. Algumas transformações de ordem prática são necessárias. Por isso ficaremos com o plantão fora do ar entre blá 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 blá. Voltamos em seguida de casa nova, mas com o mesmo compromisso de sempre, com um jornalismo sensível, sério, feito em equipe com amor. Agradecemos o respeito, blá 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 blá. Não é diferente agora. Muito obrigado, até breve. Ou seja, mudou e aparentemente essa mudança não inclui Álvaro Borba. Vamos lá. Perdi meu casamento. Eu sei que uma boa parte de vocês tem questionamentos, né? Sobre o amor romântico, questionamentos contra o felizes para sempre, talvez até contra a monogamia. Eu entendo tudo isso, mas, pra ser bem sincero, eu não sou bem assim não, sabe? Podem ser as amarras da cultura, podem ser as minhas limitações na maneira de ver o mundo, mas eu tô quando tentando eu me ser empático, como é que acontece, né? No fundo, ele tá ali falando, eu não sou assim, sim, você é um homem que queria uma relação monogâmica e você é obrigado a ter que ficar pagando pedágio em basicamente tudo que você fala e faz pra um público de gente maluca, de gente doentia, que vocês cativaram, né? E o problema do Valve é o seguinte, vocês cativaram esses malucos, e aí esses malucos ficam te cobrando, vamos dizer, posições insensatas e maluquices o tempo todo. Imagina o seguinte, né? O cara bota uma capa com IA, e aí vem um grupo de artistas cancelar ele. Aí ele vai falar, pô,
tomei um pé da minha esposa e ela ainda ficou com a porcaria do meu canal, que eu investi anos nisso. Porque realmente, assim, eu não lembro muito dela. O canal Meteoro era muito mais vinculado à figura dele. E aí, ele tem que justificar que, veja só, eu entendo suas posições não monogâmicas. Ô, meu, é um saco isso. Eu entendo que vocês querem viver a cultura das franjas e não sei o quê. Puta, Álvaro, dureza, hein, cara? Dureza. Aqui no Campo da Direita tem muita maluquice, tá? Mas definitivamente, nesse departamento, as pessoas são mais saudáveis. Ponho a viver a vida junto com alguém, eu não faço isso pensando se acaba, quando acaba, como acaba. Eu faço isso na expectativa sincera de que seja para sempre. Então, um momento como esses é doloroso, não tem jeito. E o que me resta é assumir a fragilidade, né? Eu não vou passar por fodão inabalável a essas alturas do campeonato. De jeito nenhum, não vai ser convincente. Mas tudo bem, se for um erro, é mais um erro que eu assumo. E esse com orgulho, né? Porque se trata de acreditar no amor de alguma forma. E aí no meio disso tudo eu tive que vender a casa que eu tinha financiado para montar dentro dela lá os estúdios do Meteoro e da TV Cringe. A parte ruim disso é que eu não tenho mais casa, nem endereço fixo. A parte boa é que eu não tenho mais dívida, né? E aí eu passei as últimas semanas organizando a mudança, remontando o estúdio novo, num novo endereço. Resolvi chamar esse aí de X-Studio, porque é só ex quem vai usar. Mas eu obtive permissão. Duas coisas. A primeira coisa, você se compadece, mas também, né, temos que sempre lembrar, não há nada mais perigoso na vida do que um homem fraco. Não há nada mais perigoso na sua vida do que um homem fraco. Eu entendo que ele fala, eu não vou ficar aqui tentando aparentar ser fodão, mas sabe, cara, Álvaro, assim, eu já passei por muitos dramas na minha vida, muitas pressões, perseguições de toda sorte. E quando eu aparentava fraqueza em público, aí vinham pessoas, em geral, homens bem tradicionais, falavam, Renan, não é pra aparentar fraqueza não, tá? Larga de ser bundão. E aí eu ficava envergonhado e não aparentava. Então, o ato de fingir ser forte é importante, cara. Uma das funções da masculinidade é você reprimir certas fraquezas e pintar ser forte mesmo. Porque aí você luta contra a fraqueza. O lutar contra a aparência de fraqueza também é lutar contra a fraqueza em si. E aí você começa a botar na cabeça o tempo todo, eu não posso aparentar meus medos, eu não posso aparentar minhas fraquezas, eu tenho que lutar contra isso. Porque não há nada mais perigoso na vida do que um homem fraco. Então, por mais que você se compadeça um pouco, depois eu me lembrei, um homem adulto, com posições políticas complicadas, pra dizer o mínimo. A posição política dele também não é de um homem fraco. De menos masculinidade? Dá pra dizer que sim, né, Riso? O tipo de posição política dele é completamente destestosteronizada. É bem complicada a posição política que ele adota. Repete. E ele foi muito desonesto também com a gente ao longo dos anos. Muito desonesto. Ele sempre quis resumir o MBL a um grupo de fascistas idiotas, né? E aí o problema que aconteceu é, ele construiu a carreira dele falando isso, aí ele encontrou um cara do MBL mais caricato, entre aspas, de todos, que é o Arthur, e o Arthur era o cara razoável tratando ele como uma criança que ficava só, ai, nossa, promete pra mim que você não é um fascista. Eu entendo, eu tava me compadecendo, mas eu lembro isso do homem fraco, né? O homem fraco é capaz de fazer coisas horríveis por conta da fraqueza dele. Horríveis. Um homem fraco... Primeiro, antes de tudo, um homem fraco deixa a desgraça chegar na casa dele. Lembra daquele vídeo que a gente fez um react muito duro que eu pedi pra colocar aqui? Vocês vão lembrar, tá? Foi até... Muita gente falou, Renan, por que você botou isso online? Isso é muito ruim. Que era um react de um pai que estava com seu filho e a esposa. Aí o homem que basicamente fazia sexo com a esposa dele aparece lá para chamá-la de vagabunda na frente do filho e do marido e chamar o marido de corno. E o cara permitiu que aquilo acontecesse e que o filho tivesse um trauma que jamais vai esquecer pro resto da vida dele. Esse é o problema. Sabe quem é o culpado de toda aquela história? Não é o folgado, não é a esposa corna que se juntou com o folgado, não é a esposa traidora, não é a criança, claro, é o marido traído. O marido traído, por permitir que aquilo acontecesse, ele é a pior figura, ele é moralmente a figura mais execrável naquele local. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, cala a boca, não é que o pior é a mulher, não é. O pior é o marido que deixa aquilo acontecer. Permitir que aquela cena acontecesse vamos dizer, é a ponta do iceberg de um conjunto de fraquezas enormes. Uma delas é continuar com aquela esposa, continuar com a esposa que estava fazendo aquilo com ele, aceitar aquela situação como um todo. Tudo aquilo é horroroso, cara. Informal para fazer essa piada, ela até riu, então tá tudo bem.
Tô dizendo isso porque para mim é muito importante comunicar que eu tomei todas as medidas necessárias para a continuidade desses projetos, né? Meteoro e TV Cringe. Então, a continuidade dessas coisas está garantida. O que não está garantida é a minha presença nesses projetos. É que essa minha nova condição tem limitado a minha participação velho, no assim, Meteoro. até Essa é uma agora, discussão. o que eu tava sendo empático tá passando. Ele fica basicamente contando com certa felicidade que ele manteve o programa de quem tá dando um pé nele. E aí que o que não tá garantido é a minha parte. Puta, cara. Sei lá, cara. São grande, complexa, mas que não é minha prioridade agora. Minha prioridade é cuidar da minha saúde. Eu estava indo bem, tinha corrido até uma São Silvestre, estava saudável e eu regredi. Eu regredi tudo que eu tinha para regredir no meio dessa crise. Hábitos ruins voltaram e com eles antigas dores e indisposições. Eu entendo que cuidar da saúde agora é até uma questão de cidadania, né? A última coisa que o Brasil precisa nesse momento é de mais um precarizado drenando os recursos do SUS, longe de mim. Então o que eu tenho pela frente é um processo de reabilitação física, emocional, talvez até espiritual, sei lá. E aí eu pretendo compartilhar esse processo aqui, não na pretensão de mostrar como se faz, de dar bom exemplo, mas mesmo é na esperança humilde aí de receber o encorajamento que eu preciso, né? E aqui eu já tô falando do que interessa, né? Que é do conteúdo. Nesse canal aqui, eu não devo comentar o noticiário. Primeiro, porque tem toda uma discussão com o Meteoro, né? Sobre eu poder ou não tratar dos acontecimentos do cotidiano aqui nesse canal. Talvez eu estivesse competindo com o Meteoro. Como assim? Que é isso, Enfim. Essa parte assusta, viu? É bem assustadora, tá? É bem assustador. Assim, me parece que ele criou uma persona passiva autoimposta, porque ninguém é naturalmente assim, Riso. Ninguém consegue ser naturalmente fraco. E aí me parece que era um homem que é fraco, um homem que já deve ter tido problemas ao longo da vida dele, e aquilo que o debate gerou nele faz com que ele fique se obrigando a se humilhar. Não sei se você entende. O lance do debate foi provavelmente muito traumático pra ele. É como se a persona pública dele tivesse sido destruída, a identidade digital dele tivesse morrido. Inclusive a gente já fez várias vezes falas aí sobre a questão da identidade digital, tá? Acho que esse assunto é um assunto que eu gosto muito. A identidade digital do Álvaro Borba foi morta ali. E aí, ao matarem, né, em tese o Arthur mata a identidade digital do Álvaro Borba, aí as pessoas se livram do Álvaro Borba real. Como se o Álvaro Borba real tivesse se tornado, vamos dizer, um dejeto a ser varrido. E as duas coisas são muito ruins, assim. Eu volto a colocar, me parece, ele tá se autoimpondo uma humilhação pública falando essas coisas. Ele tá assim, parece que ele quer destruir ainda mais o Álvaro Borba público. Eu não entendo a necessidade de se mostrar tão fraco. Vamos lá. Meteoro, tirando a audiência de lá. Segundo, porque talvez você também não queira me ouvir falar de política nesse lugar aqui. Enfim, eu entendo todos os argumentos que estão colocados, tá? E aí muito do que eu tenho feito aqui é contar histórias. São roteiros que estavam na minha cabeça há muito tempo e, para ser bem sincero, materializar os últimos roteiros desse canal aqui foi o que me deu força, assim, nesse período de crise, sabe? Me ajudou bastante. Então, se você assistiu, obrigado. E outro tipo possível de conteúdo é esse aqui, né? Vlog, coisa pessoal, humilde, simples, talvez tosca, mas sincera também. E aí eu me pego aqui nesse primeiro vídeo, admitindo que eu não tô no meu melhor, e sonho comigo, lá pelo 1000º vídeo desses, dizendo, agora sim, agora eu tô legal. E é graças à sua companhia. Então, desde já, muito obrigado. Confesso que é bem difícil, assim. Eu entendo quem tá se compadecendo, mas eu pergunto se quem tá se compadecendo assistiu o vídeo inteiro, né? A fraqueza é um negócio muito. A fraqueza é foda. E talvez, assim, aí entre uma diferença. Vamos falar, a gente precisa falar da oposição entre ele e o Arthur. O Arthur teve a persona pública também, a identidade digital dele destruída. O Arthur passou por um cancelamento incomparável com o do Álvaro, né? O Riso. Sim. Nem dá pra falar que o Álvaro foi cancelado, né? O Álvaro virou um meme. O cancelamento é uma coisa muito destrutiva. O que fizeram com o Arthur foi muito... E lembremos
muito provavelmente o Meteoro participou do cancelamento do Arthur, né? É só procurar ali, vocês procuram aí no YouTube, Meteoro, Arthur Áudio, Arthur Ucrânia, né, assediador, deve ter muita coisa do canal Meteoro sobre esse período. Ou seja, o Álvaro participou de uma tentativa muito clara de destruição total e completa de uma outra pessoa. Agora veja a mudança, a diferença de caráter. O Arthur se fechou em copas e aí ele voltou. E ele encara todo dia esse problema do áudio. E ele enfrenta, fica de cabeça quente. Você nunca vai ver o Arthur chorando ou demonstrando fraqueza. Nunca vai ver. E obviamente que esses caras consideram o Arthur, volta a colocar, uma figura execrável, né? O Arthur é forte. O Arthur é forte. E a vida é má, e a vida ela vai ser muito cruel com você o tempo todo, a todo custo. E quanto mais alto você quiser voar, mais maldade será feita contra você. Naturalmente, eu vou falar aqui pra vocês, naturalmente, conforme o nosso projeto cresça, mais ataques virão. Porque quem se destaca toma mais porrada. É natural, é do jogo. Você tem que evitar cometer erros. Mas mesmo quando você não cometer erros, você vai ser alvo de ataque. Basta ver esses últimos dias. A gente tá tendo uma atenção, vamos dizer, bem grande na imprensa. Aí eu olho na internet, assim, ontem estava, se olharem direitinho, a gente fez react aqui na live, tava Glauber e toda aquela turma de imbecis do PSOL falando besteira a nosso respeito, mentindo, cometendo crimes ali, né? Numa comissão durante horas a fio. Acho que eles ficaram 4 horas falando mal do MBL. Foi coisa nesse tipo. Você pega o Nando Moura, ele não para de falar da gente. É um negócio assim, não tem sentido. Bastou assim a gente dar esse salto de crescimento. Acho que ele viu o congresso, viu o show, sei lá. Começou. Diz que todo dia fala da gente. E a gente falou, não vamos ficar respondendo, porque claramente ele quer essa briga. É uma pessoa que, né, tá buscando isso. E a gente vai ter que lidar. A gente vai ter que lidar. A gente tem que lidar, e assim, você tem que estar mentalmente preparado para isso. E aí eu vou comentar uma coisa sobre isso, o que eu tô colocando aqui é muito abrangente. Quando eu olho a pressão que esses outros caras no topo passam, tá? E que são pressões maiores do que eu já passei, ainda que eu já tenha passado por grandes pressões, falo, ok, cara, esse jogo é desse tamanho e eu ainda nem tomei a porrada que eles tomaram. Então, segura a onda, cabeça erguida e vambora. Segura a onda, cabeça erguida e vambora. E é sobre isso, cara. Então, a oposição, assim, eu tô contando contando meu caso pessoal, mas eu acho que o caso pra você fazer oposição verdadeira é como o Arthur e o Álvaro lidaram com o cancelamento. A vida é sobre isso, cara. E aí você vai ter que segurar a onda que nem homem, cara. Que nem homem. E eu entendo que a ideologia, as pessoas, esse mundo ao redor dele, seja um mundo de pessoas fracas, pessoas mesquinhas, que ficam julgando baseado nesses códigos de conduta, esses códigos morais muito novos, né? Do tipo, você está preocupado com sua relação monogâmica? Sim, ele está! E aí, velho? Vai se fuder, cara. Sabe? Desculpa o palavrão, mas foi um bom desabafo aqui. Que absurdo. Que absurdo. Ninguém paga as contas do cara, mas querem fazer o julgamento se ele tá usando inteligência artificial pra fazer uma capa pra um vídeo dele. É osso. É osso.